Esse vídeo aqui era para ter sido postado ontem, antes do novo capítulo de One Piece ser lançado, antes de voltarmos do hiato, né? Mas acabou não dando certo, infelizmente, e eu espero que esse vídeo não perca a sua relevância, porque eu quero falar justamente sobre a saga final, tentar abordar aqui todos os mistérios que precisam ser revelados e meio que tentar entender como pode ser o andamento da trama, né, da trajetória final do Luffy e dos Chapéus de Palha. Então, como temos muita coisa para ser abordada, eu não vou me alongar aqui nessa introdução e vou direto ao principal. A começar falando pelos Revolucionários, que é um grupo que vem sendo mencionado e fazendo pequenas aparições ao longo do mangá, mas que nunca foi desenvolvido de fato, né? Não temos um aprofundamento na sua história, nos seus objetivos e nem mesmo nos principais membros que foram introduzidos recentemente na obra. Sabe? O próprio líder, o Dragon, é um dos personagens mais misteriosos de One Piece, que sabemos muito pouco sobre ele, né? Não sabemos por que ele abandonou a sua família e decidiu formar esse grupo revolucionário. Não sabemos a extensão da sua influência e dos seus poderes. Não sabemos nem mesmo o que ele sabe, né? Porque ele parece ser alguém que tem um conhecimento profundo das verdades ocultas, do governo mundial e quem sabe até mesmo do século perdido, né? Então é possível que o personagem nos revele coisas bem importantes para a trama e talvez seja até mesmo o detentor do quarto e último Poneglyph, né? Vai saber. E claro, se estamos falando do Dragon, não podemos esquecer do grande encontro dele com o Luffy, o seu filho, né? Um momento bastante aguardado por todos nós e que eu acredito que o Oda deve ter preparado algo bem interessante, né, para isso. Será que eles vão lutar juntos? Será que o Dragon tem algo a ensinar para o seu filho, mesmo nesse ponto da história? E outra relação que eu quero ver ser desenvolvida é a dele, do Dragon no caso, com o Garp, né? Pois isso nunca foi mencionado. Não sabemos se o Garp ele se sente ressentido com o Dragon ser o principal alvo da marinha, né? E se ele tem algum tipo de mágoa, né, do Dragon, se ele guarda algum tipo de ressentimento. E vamos ver se no final de tudo eles vão acabar sendo aliados ou inimigos, porque sabemos também que o Garp anda meio decepcionado com os rumos que o governo mundial está tomando, né? Então, quem sabe não surge aí um momento de perdão, né? E de aliança entre os dois. Pode ser bem interessante. Eu estou particularmente curioso para ver como Oda irá abordar isso. E, bom, os revolucionários vão ser parte central da saga final. Eles são talvez os principais responsáveis para a grande guerra final, né? Então, eu acho que o Oda finalmente vai desenvolver apropriadamente esse grupo que parece ter coisas bem interessantes para serem abordadas. E já que mencionamos o Poneglyph, o paradeiro dele também é algo que precisa ser revelado, né? Onde e com quem ele está, como os Chapéus de Palha chegarão nele, né? E como eu disse, tem diversas possibilidades. Pode ser o Dragon, apesar de ser improvável, como pode ser o Shanks, o detentor desse Poneglyph, como muitos já acreditam. E se este for o caso, é bem provável que ele esteja sendo guardado em Elbaf, na Terra dos Gigantes, porque eu acredito que essa ilha pertence ao território do Ruivo
E que lugar melhor para manter um monumento tão importante protegido do que na ilha de uma das raças mais poderosas de One Piece, certo? Então é bem possível que a gente veja o Poneglyph muito em breve, já que Elbaf deve ser o próximo destino dos Chapéus de Palha, visto que esta é uma das ilhas mais aguardadas, né, pelos fãs, já que ela foi mencionada desde Little Garden lá, né, bem no começo do mangá. E ela gera uma curiosidade, né, porque ela tem uma importância muito grande. O lar de uma das raças mais poderosas desse universo, ela tem muita coisa a nos mostrar, e deve ser ali um entre arcos, né, um momento para a história dar uma respirada, mas eu espero que o Oda explore bastante esse local, e acredito que o Sop será um dos grandes destaques nesse ponto, porque ele tem uma relação com os gigantes, né? E o personagem vem querendo conhecer a ilha há muito tempo. Então, e também, claro, podemos ter algumas informações bem importantes sendo reveladas ali. E outro tema que precisa ser abordado são as consequências dos eventos de Wano, né? O Oda precisa estabelecer como o mundo se encontra após tudo o que ocorreu ali, né? A gente viu um pouco disso no 1053, mas foi muito pouco, sabe? Eu acho que o Oda ele precisa aprofundar mais isso, pois é meio que uma maneira de você posicionar as peças do tabuleiro ali, sabe? E dar uma demonstração de como esse mundo está virando de cabeça para baixo. Então, as consequências de Wano, elas podem ser muito importantes, né, para o andamento da trama. E em seguida a gente tem que falar sobre o Bug, né? O Bug, como ele se tornou um Yonkou, sabe? Como ele conquistou esse título e que artimanha ele utilizou para alcançar essa posição. Certamente o Oda ele não deu esse destaque para o personagem à toa, e ele terá um papel importante, né, na jornada final, e é possível que ele se alie ao Luffy, né, porque ao meu ver ele tem dois refúgios da marinha, o Luffy Oceans. Agora só nos resta esperar para ver com qual deles ele vai tentar se aliar. O meu palpite seria o Luffy mesmo, porque ele já tem uma relação ali e o Luffy é mais bobinho, então seria mais fácil dele aceitar. E por falar em Shichibukais, né, ex-Shichibukais, precisamos saber o que aconteceu com cada um deles após a destituição desse grupo, né? E qual foi o resultado da caça da marinha. Todos eles escaparam, como o Bug, ou alguns sim, alguns conseguiram, outros foram capturados, ou todos foram capturados. O que aconteceu com os ex-Shichibukais, né? O Bug a gente sabe que ele escapou, obviamente, mas e a Boa Hancock e o Evil? Será que eles também conseguiram esse feito? Eu diria que é bem provável que sim, tá? Porque são dois personagens bastante poderosos, né? Principalmente o Evil. E eles devem se aliar ali, cada um, o Evil com o Barba Negra e a Boa Hancock com o Luffy, né? Eles devem participar também da guerra final. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, seria um fracasso enorme da marinha não ter capturado nenhum membro dos Shichibukais, né? E caso haja alguma captura, eu acredito que um resgate deva acontecer. E o Mihawk obviamente ele escapou, né? Ele, além de ser
absurdamente forte, o seu papel na trama já está reservado para o confronto com o Zoro. Então, com ele a gente pode ficar tranquilo que ele não seria capturado tão fácil assim. E os Shichibukais, eles foram destituídos devido à criação, a mais nova criação do Dr. Vegapunk, né? Uma arma tão poderosa que torna essa aliança com esses piratas inútil, né? Desnecessária. Então eu estou muito curioso para ver que arma é essa e como ela vai ser usada pela marinha na trama, né? Já que os Shichibukais possuem piratas extremamente poderosos e a marinha tem uma aliança com eles há tanto tempo, né? O que o Dr. Vegapunk criou dessa vez para tornar esse sistema obsoleto. E por falar nele, né? O Vegapunk é o personagem que é mencionado há mais tempo em One Piece, mas não teve nenhuma aparição sequer até agora. E o próprio Oda já revelou que quando esse personagem aparecesse, seria um indício de que o final de One Piece está chegando. Então eu não ficaria surpreso de vê-lo já nos primeiros capítulos aí pós-hiato, né? E como ele é o maior gênio desse universo, com certeza ele irá nos revelar coisas muito importantes, principalmente no que se refere a Akumas no Mi, né? Eu acho que ele tem algumas informações bastante importantes para nos contar. E claro, precisamos descobrir também de qual lado ele vai estar, se ele será um aliado da marinha ou ele se voltará contra a instituição, né, do governo mundial. É algo que eu estou bem curioso para descobrir. E é um personagem bem intrigante, mesmo nunca tendo aparecido, né? E por falar em armas, as armas ancestrais, elas também devem ter um papel fundamental aqui na saga final. Já sabemos a localização de Pluton, né, que está em Wano. Então esse navio monstruoso deve ser revelado muito em breve. Agora a minha pergunta é que papel ele exercerá na trama, por quem ele será utilizado, se ele for utilizado, né? Barba Negra, governo mundial, marinha, alguém vai utilizar esse navio, não tenho dúvidas disso. E se ele for realmente utilizado, como ele será combatido, porque vale lembrar que o Franky tem conhecimento do funcionamento desse navio, né, das plantas e tudo mais. Então eu acho que esse conhecimento ele finalmente será trazido à tona, né? E claro, ainda falta ser revelado a Uranus, né, a última arma ancestral, que não temos a mínima ideia do que seja, não temos nenhum indício do que pode ser, mas que o Oda ele precisa revelar muito em breve essa arma. E como elas serão utilizadas na trama é um dos mistérios também que precisa ser desenvolvido, né? A Pluton, a gente já pode ter uma certa ideia, né, que vai ter algo a ver ali com a Arca de Noah e né, pode ser utilizado para trazer a Ilha dos Tritões de volta à superfície. Mas, enfim. E falando sobre Pluton, né, sobre armas, tem que ser revelado o que aconteceu durante a Reverie, né, quais foram as consequências, né, desse evento, pois sabemos que o Sabo e os revolucionários entraram em confronto com os almirantes numa tentativa de resgatar o Kuma das mãos dos Tenryubitos, né, dos nobres mundiais, e que houve uma tentativa de assassinato, uma prisão e uma morte.
mas os envolvidos nesses casos ainda são um completo mistério. Então, isso precisa ser revelado, pois deve ser algo muito importante e que pode fazer com que as engrenagens da guerra final se mexam, sabe? Então, quando esses papéis forem revelados e o que de fato aconteceu nessa reunião, eu acredito que teremos bons indícios de uma fagulha que dará início à grande guerra final. E claro, durante a reverie, durante todo aquele caos, né, nós vimos que a Bonnie ela estava presente e que ela possui algum tipo de relação ainda não desenvolvida com Okuma, né? Ela já conhecia o personagem, então ela que a gente acreditava estar presa, né, até então, ela deve ter também um papel importante nessa trajetória, porque ela é uma das únicas supernovas que ainda não teve um papel relevante no Novo Mundo, né? Assim como o Orochi. Então eu acredito que o Oda reservou algo para esses dois personagens, já que ele trabalhou todos os supernovas até agora, de certa maneira, né? Alguns mais do que outros, mas todos tiveram um papel na história, exceto esses dois. E o Orochi, ele tem um ar, eu não sei, ele tem alguma coisa misteriosa em volta dele, sabe? Ele é um personagem que eu acredito que o Oda reservou algo bem especial. E já que mencionamos a pior geração, né, não podemos esquecer do membro mais notório desse grupo, que é o Barba Negra, né? Um dos personagens que mais geram teorias, que mais deixa os fãs curiosos e que provavelmente será o grande vilão central da saga final, né? Ele tem muitas perguntas a serem respondidas, né, sobre ele. Qual é o seu objetivo, né? Ele está atrás do One Piece, do que ele está atrás em busca, o que ele foi pegar antes da Marinha tomar posse, né? Quais serão os seus próximos movimentos, porque o Barba Negra ele é aquele cara que está sempre um passo à frente de todo mundo, está sempre agindo ali na surdina. Então, o que ele fará em seguida? Finalmente vamos ver esse personagem concretizando o seu plano final, né? E seja lá qual for. E o que tem de estranho no seu corpo que o faz conseguir comer 2 Akumas no Mi, sabe? São alguns dos mistérios envolvendo o personagem. E claro, não podemos esquecer do seu confronto com o Luffy e quem sabe até com o Shanks, né? Eu estou muito empolgado para ver esse personagem em ação. Eu gosto bastante do Barba Negra e eu estou bem curioso de que forma ele afetará a trama. E algo que eu vejo poucas pessoas mencionando em relação ao Barba Negra é a aliança que ele fez com o Aokiji, que é muito estranho. Assim, claro que o Aokiji ele não se tornou um vilão nem nada do tipo, né? Não acho que ele esteja realmente do lado do Barba Negra. Ele deve estar em uma missão infiltrada, mas qual o seu objetivo, né? E para quem ele está fazendo essa missão? É por conta própria? Ele está junto com a Sword? Ele tem algum plano por trás disso? É uma aliança que foi bem inesperada quando foi revelada, né? Então eu tô curioso qual será o Oda, para que lado o Oda vai seguir com isso, né? Porque eu realmente não sei muito bem o que pensar sobre isso, mas é algo que precisa ser respondido também, né? E se estamos falando do Barba Negra, como eu disse, ele é um dos personagens mais hypados e misteriosos de One Piece, e só perde para o nosso próximo ponto, que é o Shanks. O Shanks, ele mesmo aparecendo desde o primeiro capítulo de One Piece,
a gente sabe muito pouco sobre ele. Ele faz pequenas e rápidas aparições, mas muito precisas, tá? E cada uma delas gera mais e mais teorias acerca do seu objetivo e do seu caráter, né? Tudo o que sabemos sobre ele é que ele é alguém extremamente poderoso e influente, né? Ele tem muito respeito do governo mundial e dos outros piratas. Então, e ele meio que parece alguém que sabe mais do que aparenta, sabe? Eu acho que o personagem ele tem um conhecimento muito maior do que imaginamos. E claro, os mistérios sobre ele precisam ser respondidos. De que lado ele está? Ele é um mocinho, ele é o vilão, ou ele está no meio termo ali? Qual será o seu papel e qual é o seu objetivo, né? O que ele pretende fazer, né? E quem é o pirata com quem ele foi falar com o Gorosei, né? É o Luffy, é o Barba Negra? Isso deve ser respondido em breve, tá? E mais importante ainda, qual é a sua relação com o governo mundial? Por que ele tem esse direito de falar com o Gorosei pessoalmente, assim, sabe? São muitos mistérios envolvendo o personagem. E, claro, não posso deixar de mencionar o grande reencontro dele com o Luffy, né? Que, cara, deve ser assim algo muito emocionante, porque faz parte, uma das principais motivações e um dos principais objetivos do nosso protagonista da história. Então, eu não tenho dúvidas que o Oda preparou algo muito especial para esse momento. Eu adoraria ver os dois juntos, bebendo, sabe, contando histórias. Seria incrível. E resta-nos saber se ele, no final de tudo, será um antagonista ou um aliado do Luffy, né? Acho que isso é a grande pergunta que gera muitas curiosidades. E já que estamos falando sobre o Shanks, né, sobre o seu papel na trama, não podemos deixar de mencionar também a sua tripulação, né, que foi considerada por ninguém menos que o Sengoku como inexpugnável, né? E isso só aumentou ainda mais o nosso hype para ver todos os membros em ação, né, do que eles são capazes, do que essa tripulação tão lendária é capaz de fazer, né? Eu quero ver todos em combate. Yasop, Ben Beckman, Lucky Who, né? O que esses monstros que fez até mesmo o Barba Negra recuar são capazes de fazer? O que os tornam inexpugnáveis, sabe? No meio de tantos outros monstros nesse mar. É algo bem que todos nós estamos ansiosos. E, envolvendo a tripulação do Shanks, também temos outro grande encontro, bastante aguardado pelos fãs, que é o de Usopp com o seu pai, né, o Yasop. Pai e filho juntos novamente. Como será que o Oda vai trabalhar isso? Será que quando o Usopp encontrar seu pai, ele já vai ter se tornado um bravo guerreiro dos mares? Ou será que seu pai irá ajudá-lo nessa tarefa, né? Seja como for, eu acho que vai ser um momento bem bonito. Mais um dos momentos emocionantes de One Piece. E por falar em grandes encontros, né? Talvez um dos mais aguardados seja o de Zoro contra o Mihawk, né? Ou talvez a luta mais aguardada de One Piece desde que ela foi pronunciada desde o início do mangá, né? A luta do Zoro pelo título de melhor do espadachim será algo muito épico, será deslumbrante, sabe? Porque veremos um Zoro no seu auge de força e de determinação, e poderemos ver pela primeira vez toda a extensão
dos poderes e das habilidades do Mihawk, né, do maior espadachim do mundo, que ainda não tivemos a oportunidade de ver lutando a sério, né? E acho que o Oda guardou esse personagem justamente para esse momento. Então eu não tenho dúvidas de que vai ser algo fantástico de presenciar, né? E outro membro do Chapéus de Palha que precisa conquistar o seu sonho é o Sanji, na busca pelo All Blue, né? por esse mar lendário, e que deve ser revelado ali no final, mais do final da trama, e veremos o Sanji fazendo o maior banquete dos mares de One Piece. Eu acho que também será um momento bem bonito, sabe? Eu consigo ver a cara de deslumbrante do Luffy, do Sanji, sabe? Sabe, como fosse uma criança observando algo inacreditável. Eu acho que vai ser bem legal de ler. Né? E agora, entrando ali mais pro final da trama, né, das partes mais importantes dessa saga, eu preciso falar sobre a grande guerra final, que o próprio Oda já falou em entrevistas, que o último arco de One Piece fará Marineford parecer pequeno e insignificante. Então só imagine as proporções que essa guerra vai alcançar, né? Envolvendo os personagens mais poderosos de One Piece, né? Em uma batalha insana. E todo mundo vai ter revolucionário, vai ter pirata, vai ter a marinha, vai estar geral nessa guerra. Então vai ser algo assim, nunca visto antes, né? Vai ter os almirantes, vai ter a nova arma do Vegapunk, seja lá o que for. Então assim, vai ser um negócio, o grande evento de One Piece, sabe? Eu tô realmente empolgado e eu não consigo nem teorizar de como vai ser esse combate. Eu só quero ficar de braços abertos e receber tudo aquilo que o Oda preparou para essa guerra. E uma das chaves centrais da guerra, né, é o Insama, a figura de autoridade máxima do governo e o homem que senta no trono vazio. Esse cara, ele vai ser a chave para muitas coisas, né? Ele é o cara que sabe de tudo, ele sabe sobre o século perdido, ele sabe sobre a vontade dos D, sobre o Joy Boy, sobre tudo isso, porque é ele que tenta ocultar todas essas coisas. E eu não sei se ele vai ser um personagem poderoso, né, que vai entrar em combate diretamente, mas politicamente falando, ele vai ser o grande repercussor dos atos que levarão a essa guerra. Isso eu não tenho dúvidas. E também precisa ser revelado o que é o grande tesouro contido em Marijoace, né? Que o Doflamingo já mencionou, e pode estar relacionado com aquele chapéu gigante que nós vemos em uma câmara fria, sabe? Então, ele também precisa nos revelar isso. E já que estamos falando sobre Joy Boy, século perdido, a vontade dos D, esses são talvez os maiores mistérios de One Piece, né? Joy Boy, a gente já sabe que tem uma importância gigantesca na mitologia, né, desse universo. Basta nós descobrirmos qual é a sua história, toda a sua trajetória e qual será o seu papel nessa trama toda, né? Essa figura ali, nós não temos nem mesmo uma silhueta do personagem, não temos nada, mas eu acho que o Oda, ele tem algo preparado, ele vai contar a história toda
a história de Joy Boy, que deve estar relacionada também à vontade dos D e por que eles são tão considerados tão perigosos, né? Inimigos naturais dos deuses, né? Deve estar de alguma forma interligado com Joy Boy. E o segundo maior mistério de One Piece é o século perdido, a história que foi apagada da história. Finalmente teremos essa história sendo contada em sua íntegra, que sem dúvida será um dos momentos mais bombásticos de One Piece. As informações que serão reveladas, elas vão mudar tudo, né? Toda a nossa concepção desse universo do qual sabemos tanto, mas tão pouco ao mesmo tempo, né? Eu estou muito ansioso para ver essa história sendo contada. E para finalizar aqui, né, o que o Oda precisa nos mostrar, mais do que tudo que eu já falei aqui, é justamente o que é One Piece, né? Cara, é um negócio de gênio o que o Oda conseguiu fazer aqui. Uma história de 30 anos sobre um tesouro do qual nós não temos pista alguma, e mesmo assim nós estamos, depois de tanto tempo, curiosos para saber o que é. Nós acompanhamos toda essa jornada para tentar descobrir o que é o One Piece, né? O Oda, ele já nos deu uma reviravolta do nosso entendimento desse tesouro quando ele revelou que na verdade não era um tesouro pertencente ao Gold Roger, e sim de Joy Boy, né? Foi Joy Boy que deixou aquele tesouro lá. E seja o que for, ele é importante pro futuro de One Piece, né? Então, assim, eu não quero nem teorizar sobre esse momento. Eu não quero ficar tentando descobrir pistas sobre o One Piece. Eu só quero chegar lá junto com o Luffy e descobrir juntos, né? Junto com o personagem. Porque quando isso acontecer, acabou, sabe? Acabou. E eu não sei se eu tô preparado emocionalmente para desvendar esse mistério, sabe? Então, pode levar o tempo que você quiser para revelar isso pra gente. Não tenha pressa, tá? Cara, é isso, sabe? One Piece. O One Piece é o maior mistério de One Piece. É o que o Oda se propôs a revelar desde o primeiro capítulo, né? Então, é o momento mais aguardado de toda a saga final. Eu não sei o que esperar. Ninguém faz, tá? Deve ter muitos vídeos aí teorizando sobre a sua origem, sobre o que é, mas nada é concreto, nada. E pode ter certeza que deve estar todos errados, todos. O Oda, ele vai nos surpreender de uma maneira assim que só ele conseguiria fazer, sabe? E é isso, gente. Eu acho que esses são todos os pontos essenciais que precisam ser abordados nessa saga final. Acho que eu consegui cobrir aí a maioria dos pontos. Devo ter esquecido alguma coisa, mas é isso, gente. Agora só nos resta esperar, ver como o Oda vai desenvolver tudo isso e aproveitar. Beleza? Então, até a próxima. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal.